Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do maravilhoso IPAcast, a série de podcasts do Grupo de Estudo e Pesquisa Intelectuais e Política nas Américas. É sempre um prazer imensurável ter você aqui com a gente. Meu nome é Pedro e, bem, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre os nossos queridos hermanos, os argentinos. Mais precisamente, a gente vai discutir sobre como Buenos Aires criou um senso interno de identidade, não só argentina, mas latino-americana até, a partir de uma releitura do mundo europeu ainda no começo do século XX. Uma releitura muitíssimo interessante, por sinal, convenhamos. Mas, bem, na verdade, a gente vai conversar e tentar entender melhor sobre como os intelectuais de Buenos Aires, ou seja, aqueles que escreviam e influenciavam o resto da população, criaram esse senso de identidade argentina, que a gente aqui conhece muito bem, eu posso ter certeza, muito a partir de um olhar único que eles passaram a ter e difundir sobre a Europa. Para isso, vamos usar o artigo Entre França e Alemanha, os estilos de vida da elite letrada em Buenos Aires na primeira metade do século XX, da autora Alexandra Dias Ferraz Tedesco. E quem é a nossa autora de hoje? Alexandra Tedesco teve sua graduação e seu mestrado pela Unesp, com um doutorado pela Unicamp em 2018, e publicou nosso artigo de hoje em 2020. Bom, teve gente que foi produtivo em 2020? Teve. Foi meu caso? Não. Invejo? Talvez. Admiro? Muito. Mas prossigamos. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender melhor qual é o objetivo geral do texto. A autora pretende aqui com a gente explorar as dinâmicas sociais e culturais de Buenos Aires durante o começo de 1900, tendo com um limite bem focado as classes de elite. Analisando o estilo de vida desse pessoal da elite, a gente consegue entender e compreender um pouco melhor como e por que esses intelectuais letrados argentinos criaram um projeto nacionalista a partir de 1920, reconfigurando a identidade argentina. Como eu já disse, a Europa vai ter hoje um papel muito importante aqui pra gente, porque a elite portenha, ou seja, aqueles nascidos em Buenos Aires, acabam manuseando e adaptando de forma única as ideias e os estilos de vida que vêm lá de cima da Europa. E é justamente com esse balanço bem estranho entre adoção e negação do modo de vida europeu que Buenos Aires vai criar todo um senso de ser argentino. É legal, e até importante na verdade, a gente notar que a Argentina começou o século XX ainda numa pegada muito ligada à Belle Époque francesa. Havia uma noção muito grande de idealização da cultura da França, e Paris fazia como o grande molde cultural, arquitetônico e artístico do planeta. E Buenos Aires tinha uma ideia de progresso civilizatório ainda muito enraizada na concepção de mundo francês. A virada do século XIX para o XX manteve nos portenhos uma eterna busca por uma glorificação elitista, que, bem, só a Belle Époque parisiense poderia proporcionar. Na verdade, a Argentina, sobretudo Buenos Aires, claro, se autoproclamava como a Paris das Américas, procurando sempre uma continuidade patrimonial europeia, como a própria autora cita pra gente. As elites argentinas durante a Belle Époque, que vai de 1871 a 1914, assumem um estilo de vida que é propriamente europeu. Ou seja, as camadas mais altas da sociedade institucionalizaram a cultura francesa como o grande molde civilizatório, como o jeito certo de se viver, sendo Paris, claro, o grande centro das intelectualidades. Um certo espírito exibicionista toma total conta e foco das elites de Buenos Aires durante o começo de 1900. A erudição francesa passa a ser vista como necessária e como de fato superior. Para se ter uma ideia, não era nem um pouco incomum algumas pessoas da classe alta alfabetizarem seus filhos em francês e não em espanhol. Com isso, o autor então deixa bem claro pra gente que, por conta dessa busca frenética pela vivência do dia a dia francês, pela aquisição do homme civilisé, ou seja, o homem civilizado, o argentino de elite durante esse período faz questão de se identificar e de se sentir, na verdade, um estrangeiro na sua própria terra, um eterno francês em solo colonial. Ou seja, enquanto a gente tem a Alemanha, por exemplo, que a gente já vai falar um pouco melhor pra frente, se apresentando como o grande centro das ciências e da razão dura, ou mesmo a Inglaterra ditando como seria a economia do planeta, a França para esse pessoal seria sempre capaz de oferecer uma formação que vai muito além do mero conhecimento. Os franceses ensinavam as maneiras, a cultura, a etiqueta, enfim, o modo de vida das verdadeiras elites. Mas aí chega a Primeira Guerra Mundial, e aí as coisas mudam. A partir de 1914, com a Primeira Guerra Mundial, as coisas mudam muito, pro mundo todo. E aqui com os nossos vizinhos a situação não foi nem um pouco diferente. A Primeira Guerra trouxe às gerações desse período um sentimento público compartilhado de desencanto de mundo, porque o modelo europeu de se viver, aquele que sempre esteve no topo das noções de evolução e darwinismo social, de repente explodiu. O modelo central de cultura tinha sido capaz de cometer as maiores atrocidades e violências que nenhuma outra sociedade da época estava disposta a seguir como padrão. A Primeira Guerra é responsável por um grande entristecimento geral.
as pessoas de fato se desapontaram com a Europa. Isso no mundo todo, na América Latina e na Argentina, claro. Além disso, também houve uma grave crise econômica em solo argentino decorrido justamente dos conflitos lá na Europa. E esses mesmos conflitos lá no velho continente foram responsáveis por uma onda massiva de imigração de europeus para esse lado aqui do Atlântico. E Buenos Aires acaba se tornando um grande centro de recepção desses imigrantes europeus. Ah, claro, sempre lembrando também que eles também estavam passando por uma outra pandemia das boas no período, a famosa gripe espanhola. E, bem, diante de todo esse período, esse cenário de desencantamento, de crise, de chegada desenfreada de imigrantes, a ideia de decadência, ela acaba tomando um lugar central e de real protagonismo entre os debates dos intelectuais de Buenos Aires. E a busca da elite por uma resposta a toda essa crise e a todo esse desencantamento acaba por trazer uma grande revisão dos conceitos que então eram até vigentes no período. E aqui as coisas começam a mudar, drasticamente, assim. Bom, a partir do fim da Primeira Guerra, os intelectuais começam a adotar na Argentina uma política que visa, na verdade, uma integração nacional. Já vou explicar melhor. Mas, bom, de acordo com essa alta classe letrada, os imigrantes passam a ser, sim, também argentinos. E é justamente agora que a gente chega na Alemanha. Eu falei que a gente volta nela? Então, é agora. Por quê? Há mais ou menos uns 50 anos antes, em 1871 para ser mais exato, a Alemanha havia se unificado. Tanto de forma política quanto de forma de orgulho nacional, digamos assim. Porque houve uma unificação de vários povos, não só sob o mesmo governo, que de fato aconteceu, mas também sobre uma mesma identidade alemã, que antes não existia. E esse modelo alemão ganha total espaço no pensamento intelectual de uma Argentina que agora está desiludida com o mundo francês. Na verdade, Ernesto Quesada, que foi um professor da Universidade de Buenos Aires em 1910, chegou a citar que os alemães eram os verdadeiros, abre aspas, disciplinados, exatos, capazes e satisfeitos em praticar os questionamentos morais abstrutos. Fecha aspas. Ou seja, só essa racionalidade germânica seria capaz de levantar a Argentina da crise e assegurar que nenhuma outra atrocidade não racional, como a Primeira Guerra, voltaria a ocorrer. De certa forma, essa mesma racionalidade e atitudes germânicas seriam uma forma de fato, nacionalizar sob o mesmo governo todos os diferentes povos que agora coabitavam na Argentina por conta da imigração massiva, criando uma única identidade geral do ser argentino. Porque, como os intelectuais e as elites da época defendiam, a própria Alemanha já tinha conseguido fazer exatamente isso algumas décadas antes. Nisso, então, a referência de mundo francesa entre as classes altas de Buenos Aires perde total lugar para a alemã, e isso é muito, muito simbólico. Mas o interessante também é que a Alemanha não vai ocupar esse cargo de topo sozinha. A autora deixou muito claro aqui pra gente que, incrivelmente, as referências de modelo argentino também vão começar a admitir, bem, a Espanha, ao lado das referências da Alemanha, claro. Tá, e por que a Espanha? Lembra que eu comentei que um dos motivos para que os argentinos se voltassem mais ao pensamento alemão a partir da Primeira Guerra foi a necessidade de uma unificação e nacionalização dos 1001 povos que agora coabitavam todo o país por conta da imigração massiva, e que os intelectuais de Buenos Aires realmente viam a necessidade de se criar uma integração nacional em prol de uma nova identidade, de um novo sentimento de pertencimento argentino, justamente como a Alemanha tinha feito a partir desse seu processo de racionalização? Então, esse mesmo pessoal que estava defendendo isso, olha para a Espanha e diz, tá, sabe, talvez as nossas raízes também estejam lá, sabe? Talvez os primórdios da cultura argentina também estejam na Espanha. Bom, a Espanha, na verdade, começa a ser vista então como uma forma de precursora cultural do país, de predicado cultural, digamos assim. Não que houvesse algum tipo de sentimento de dominação contra os espanhóis, não, longe disso. O que acontecia, na verdade, é que Buenos Aires começou a olhar a Espanha mais como uma colaboração cultural mesmo. Um escritor da época, o Guillermo del Torre, citou em 1927 que na Argentina, abre aspas, toda cultura e valores que não sejam espanhóis serão obrigatoriamente nativos, autóctones, mas de nenhum modo serão franceses, italianos ou saxões, fecha aspas. O que significa que os argentinos começam a ver a cultura espanhola como muito mais próxima e que por isso estaria muito mais presente na constituição social do país. A expressão Hispanoamérica ou América Espanhola toma muita força numa Buenos Aires pós-Primeira Guerra. Ou seja, a Espanha dá à Argentina um sentimento de latinismo, de América Ibérica, um sentimento que basicamente não existiu e seria impossível de existir com a admiração frenética aos franceses que antes acontecia. E a intelectualidade portenha utiliza muito bem desse senso de latinização para construir toda uma nova essência de identidade no país, que era justamente o projeto deles, não era?
E bem, a junção da Espanha, que era a estrangeira ibérica, com a figura do gaúcho, ou o gaúcho, que é o nativo, o crioulo, passa a fundamentar toda a nova constituição de sentimento e de identidade do país. Bom, concluindo então, se antes da Primeira Guerra Buenos Aires tinha toda uma classe de elite de intelectuais que basicamente se recusavam a dizer que eram argentinos e que faziam toda a questão de se sentirem e de serem tratados como estrangeiros, como franceses na verdade, agora depois da Primeira Guerra a gente tem uma sociedade que basicamente inclui até mesmo o estrangeiro que vive em Buenos Aires como um argentino. E isso só poderia acontecer com essa junção muito bem adaptada do modo de se pensar alemão com a valorização das referências culturais espanholas, que juntas colocam o molde francês da Belle Époque em plena decadência, inaugurando e dando espaço ao sentimento moderno dos nossos irmãos. Ou seja, foi justamente a decadência da valorização francesa e a ascensão das referências alemãs e espanholas que possibilitou o surgimento do sentimento atual de identidade e pertencimento na Argentina. Bom, apesar de eu curtir muito esse assunto, eu real já preciso parar. Espero que tenham aproveitado a conversa e aprendido alguma coisa, mas por hoje é só. Procura pela gente lá nas redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook, é só colocar IPA Unesp que você acha a gente vagando por aí. Sempre lembrando, claro, que o IPA é um grupo de pesquisa da Unesp, no Campo de Franca. E para que possamos continuar a produzir e divulgar a ciência do país, a sua ajuda é muito bem-vinda. Porque, diferente de mim, eu tenho certeza que você tem amigos. Então é só mandar para eles também, tá bom? Muitíssimo obrigado pela atenção, sucessos e até a próxima.